vou citar aqui uma frase de um homem que foi um homem que andou com Cristo, né? E era um homem de uma capacidade. Qualquer estudante na área de filosofia vai se defrontar com Blaise Pascal. Olha só o que ele fala. Ele diz o seguinte, que abaixo do poder de Deus, a beleza serena de um viver santo, olha, viver santo, é a força mais poderosa a influenciar o mundo. São frases assim, muito fortes, né? Porque todas as pessoas que em qualquer época, né, cederam ao livro, né, colocou o livro de Deus acima, se depara com essas grandes verdades, né? E a gente, com certeza, tentando combater contra o pecado, é interessante, vocês podem sentar, que lá em Hebreus, usa a expressão, né, engano do pecado, né? E depois o encorajamento, né, a partir de Hebreus 12, 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês estão assim percebendo como a nossa salvação, atenção, a nossa salvação, né? Então a salvação tem coisas que a gente sabe falar por definição, decoramos, né? E a libertação de um estado de condenação, né? Que como consequência nos introduz, né, de novo no relacionamento com Deus. De novo no relacionamento com Deus. A possibilidade de uma volta ao paraíso, aquilo que nós perdemos em Adão. Só que a santificação, que no seu primeiro aspecto, né, entra a justificação, onde Deus nos absolveu, né? Toda aquela, vamos assim, toda aquela tragédia que houve lá no Éden, né, que inaugurou o velho homem, todas essas expressões que lemos, né, velha natureza, velho homem, Sônia, tu vai cantar aqui, fica, vai vir. Velho homem, velha natureza, é isso? Carne, inclinação para o mal. Quer dizer, tudo isso começou lá no nosso querido Adão, né? E deu um trabalho ao nosso Deus e Pai, que falou, olha, eu tenho que trazer essa humanidade de volta. E Ele faz tudo perfeito, Ele faz tudo belo. E Ele vai punir o pecado. E por que Deus terá de punir o pecado? Porque justamente Ele não convive com o pecado, né? E Ele vai punir, e vai salvar o pecador. Amém? Agora, este pecador, salvo pela graça de Deus, receberá de Deus, não é? O que conhecemos como regeneração, uma nova vida, um novo princípio de vida, e que o qualifica a ter a vida de Deus, a vida eterna. A vida eterna não é simplesmente viver eternamente, não é? Nós já ouvimos isso há muito tempo, né? Vida eterna é ter a qualidade de vida que Deus tem. Porque só tendo a qualidade de vida que Deus tem é que podemos conviver com Deus prazerosamente. Amém, gente? Prazerosamente. Agora, no nosso dia a dia, agora, aquilo que recebemos lá em Cristo e posicionalmente, nós obtemos graciosamente, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de
Deus. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e a partir de Cristo como nova criatura, não é isso? Uma conduta que procura reproduzir aquilo que Jesus é. Então, há uma distância muito grande entre alguém dizer que tem Cristo, mas não anda segundo, não é? Aquilo que Ele nos capacitou para andarmos. Não é maldade de Deus quando diz que temos que ter um procedimento, não é? É porque se você vai viver com bandido, você vai ganhar crédito se você praticar as piores arbitrariedades. Mundo do crime, né, Misa? Sim ou não? Então, cada um segundo a sua natureza, né? No nosso caso, é uma natureza santa. Então, me parece que a gente precisa, a responsabilidade nossa, pregador, pastor, entendendo? Pastoras, pastores, líderes, né? Ministra que louva a Deus aqui, como a Soninha, a gente tem que lembrar um ao outro, você é santo. Você é santo. E quem diz que você é santo é Deus. Quem diz que nós somos santos é Deus. Lá em Levítico foi dito, né, sereis santos, não é isso? Porque eu sou santo. Depois Pedro repercute isso, né? Sereis santos porque eu sou santo. O povo de Deus dessa época, Deus continua santo. Deus não se corrompeu. Juízes se corromperam, pastores se perderam, papas e outros, mas o meu Deus e o teu Deus, lá no céu, os serafins continuam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. No Apocalipse, aquelas 4 criaturas continuam dizendo: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. E a igreja fica mais poderosa quando ela aceita o seu posicionamento e o dom de caminhar no processo da santificação, que durará até o nosso último minuto aqui na terra. Só então vai se desfazer tudo. Aí entramos na santificação absoluta. Essa doutrina não é popular hoje, mas ela continua sendo popular entre as miríades celestiais. Se você for à glória, você verá isso. E se você chegar na glória, você não vai encontrar gente, né, que não seja santo. Deus não vai perguntar se você era missionário, se era pastor, mas se você é santo. Por isso, Igreja Assembleia de Deus em Gramacho, prepare-se para um salto maior, ainda antes da volta de Jesus. Tem que sair daqui alguém para ir para a África, nem que seja para morrer na África. Vale a pena, né? Morrer por Jesus. Nós não queremos conforto, nós não queremos proteção, nós queremos apenas, nós não aceitamos essas mortes absurdas aqui, dessa bandidagem sem sentido, não é? Mas você ir lá como aqueles que morreram, foi lá no Equador, aquele punhado de missionários que morreram pelas flechas dos índios, depois houve uma revolução lá. Então nós queremos ser santos, nós queremos ser cristãos, nós não queremos ser diferentes de Isaías, de Jeremias, de Paulo, de Pedro. Nós não queremos, eu não quero. Não queremos. Aqui ainda há pouco estávamos aqui com alguns pastores recordando alguns feitos de Deus no nosso ministério, na nossa igreja, não é? E se não é Deus, nós não chegaríamos aqui. Mas nós não estamos satisfeitos, queremos ir mais longe. E Ele está dizendo: sede santos. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina aqui presente. Então, como nós vemos e temos ouvido aqui hoje pela manhã, a maneira como Deus, Ele é santo, e todo aquele que se relaciona com Ele, todo aquele que é chamado para se relacionar com Ele, também deve buscar essa santidade. Então, a gente vê a palavra, o termo, o vocábulo santo, santidade, santuário, todos eles, né, santificar, inúmeras vezes, de Gênesis a Apocalipse. Mas dentro da porção do Antigo Testamento, nós pesquisando aqui debaixo da orientação do nosso reverendo, eu convido a igreja a abrir lá em Gênesis, desde o princípio, Gênesis capítulo 2,
a partir do versículo 1 ao 3. Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. E diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós lembramos que no princípio Deus criou todas as coisas, Deus ordenou, haja luz e houve, Deus deu todas as ordens e aconteceram. Mas dentro desse versículo nós vemos que Deus também vai separar, ou seja, vai consagrar um dia em específico. E nós sabemos que tudo aquilo que está relacionado ao Senhor, quando Deus diz, né, e consagrou a Deus, ou seja, Ele reserva esse dia para nos deixar, é lógico, quando nós vemos aqui, né, Deus descansou, Deus não sofre de nenhum cansaço físico, ou qualquer outro, né, intelectual, físico, ou seja, mas nós sabemos que Deus deixa como modelo para que houvesse um dia reservado para uma determinada finalidade. E nós sabemos que na antiga aliança, o sábado, o dia foi consagrado para o Senhor. Então, nenhuma outra obra o povo de Deus poderia fazer naquele dia que não fosse algo relacionado ao Senhor e o seu reino. E hoje, quando nós também trazemos para a nova aliança em Cristo Jesus, nós vemos que Deus, então, reserva o primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia do Senhor. E um dia que é consagrado, um dia que é santificado. Senhor. E é interessante, né? Desde que nós formulamos o nosso discipulado, nós orientamos o nosso discipulado, aí criamos algumas matérias, né? Uma delas, que é o Domingo Não É Meu. Quem já deu essa aula aqui? Quem já deu essa aula, né? Então, só para reforçar, os cristãos, desde os tempos, né, primitivos, uma vez que estamos na nova aliança, então a ressurreição, o início de uma nova humanidade, ganhou o espaço, né? Você imagine, Deus que cria lá, mas é o Deus aqui que atua de uma maneira tremenda na nossa redenção, na nossa salvação. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, eu vou repetir isso aqui, vamos repetir, tá? Se Jesus não tivesse ressuscitado, aliás, Paulo fala em 1 Coríntios, uma fé vã, nós não seríamos diferentes de outras religiões. Dá para os irmãos assim parar e pensar, olha, a gente não pode pensar em ressurreição só em época da Páscoa, né? E ali marcou então esse primeiro dia da semana, né? Que a gente entende que tem situações excepcionais, né? Mas o crente, naquilo que ele pode deliberar, ele quer estar na casa de Deus, ele quer estar ouvindo o pastor, ele quer estar ouvindo a mensagem, né? Ele quer estar ouvindo a palavra de Deus. Então a gente deve aproveitar esse momento para fazer uma revisão, né? Sim, senhor, reverendo. Para fazer uma revisão, porque na verdade tudo se sintetiza em um andar com Deus, um andar para Deus. Tá? Eu creio que hoje o Senhor está pedindo isso. Pode passar para o próximo. Sim, senhor. Então, e a gente também segue, como foi dito aqui, lá para Levítico 19, versículo 2. Nós vamos ver Deus repetindo as suas leis, os seus estatutos, mas um dos princípios que Ele vai estabelecer para o cumprimento de todas essas leis é no versículo 2, no qual Ele diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, como nós temos ouvido aqui, Deus ele vai separar aquele povo, o povo que saiu do Egito, para fazer dele uma nação santa, uma nação que reflete a glória de Deus, reflete o mesmo caráter de Deus. Então nós sabemos que quando Deus
forma Israel, Deus, lá no chamamento de Abraão, Deus já tira Abraão da sua antiga cultura, da cultura idólatra, da cultura em que ele vivia, para a partir dele fazer uma nova nação, criar um novo povo. Então, quando a gente vê isso se concretizando ali também, quando o povo sai, é liberto do Egito, nós vemos que um imperativo, ou seja, uma ordem de Deus, aquele povo que foi libertado, que foi tirado de todo o jugo do Egito, mas agora a partir deles, eles deveriam ser como Deus é, como Deus os chama para ser santo, porque eu sou santo, e debaixo de todos os estatutos, mandamentos, leis, então esse povo vai se distinguir de todas as demais nações, das culturas, dos costumes. E é muito importante, eu quero mais uma vez agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e tenho certeza que todos vocês que têm uma boa caminhada irão melhorar. Amém? Isso, todos nós, nós, entende? Não tem como você diante do Senhor e ouvindo a sua palavra, você não fazer autoexame. Não é verdade? Você não fazer autoexame. Porque as sujeiras, as poeiras, elas vão empoeirando o espírito. Não é isso? Com essa questão do coronavírus, nós estamos lutando contra um inimigo invisível, que muito embora, que pode lançar luz sobre o pecado e o próprio diabo. Não é? Você veja, eu fui provado no que diz respeito ao álcool. Ao álcool. Indo para São Paulo, indo para lá, indo para cá. Né? Então, significa que eu precisei redobrar minha vigilância, né? A gente viajando para lá e para cá, viajando por necessidade, tá? Não é viagem, sabe? E eu, então, fiquei privado do álcool gel, do outro álcool também. E pessoas querendo me ajudar me deram marcas diferentes. Eu me lembro quando a gente esteve lá com o deputado Áureo, né? Ele soube disso, ficou meio sensível, aí foi lá e pegou uma outra marca, boa vontade, e eu falei, vou experimentar, né? Mas não deu. Então, eu tenho que trabalhar com a água e o sabão. Imagina as viagens, naquelas paradas, indo ao banheiro, a gente que colocou aqui as irmãs para estarem ajudando nisso, né? E acreditamos nisso, acreditamos. Né? Nós ajudamos pessoas, ajudamos pastores, né? Ajudamos pessoas. Só que você tem que lavar só com água. Vocês entendem? Só a água e o sabão, como é que você fica limitado? Você fica vigilante, porque qualquer coisinha que dá na cabeça, você, peraí, cadê o álcool? Cadê o álcool? É assim ou não é? Eu não posso fazer assim. Significa que eu tenho que fazer o quê? Tá com a memória bem ativa, para não esquecer, levar a mão lá. E lavar, e lavar, e lavar, e lavar, e lavar, e lavar, e lavar. Meu amado, o pecado, que ainda habita em nós, né? De acordo com a Bíblia, ele habita. Nós temos a nova natureza, é bom ver isso, né? Devemos ser cheios do Espírito Santo, né? E então você tem que estar vigilante, você tem que estar vigilante. A gente precisa de uma reciclagem mesmo, sabe? De uma reciclagem. Vamos olhar a Bíblia e vamos falar, epa, eu preciso melhorar nisso. Não é nem ninguém que vai falar com você, Deus está falando com você, Deus está falando conosco aqui. Né? Então, essa porção das Escrituras que elas estão lendo é apenas eu vou chamar de um elemento, né, didático, de repetir, no sentido de que a gente volte a ouvir, porque se ouve tanta coisa, né, pela televisão, e é por isso, é por aquilo, menos sobre santidade, menos sobre ser santo, menos assumir a nossa diferença do mundo. Então, você está na sua família, tem o seu trabalho, já adquiriu certos hábitos, né? E você precisa examinar se você, né, como é que está Deus na tua vida, como é que está Deus nessa história. Vocês entendem? Então, a gente precisa eu diria, reciclar, né? Eu me lembro quando eu fui estudar filosofia, naquela época de estudante, eu gostava do dicionário de filosofia, porque eu ia
pegar a embocadura de como se fala este ou aquele termo, né? Isso acontece em biologia, isso acontece em áreas assim. Então, nós cristãos precisamos do vocabulário bíblico, nos proteger mesmo, né? E ver o sentido real. E ver o sentido real. E entender que veio de Deus, essa Bíblia veio de Deus, que não é uma brincadeira, gente. Não é uma coisa que talvez seja, né? A gente tem aí mil temas rodando o mundo, né? E, correto? Mas não tem implicação com a eternidade. O problema aqui, pastora Cristina, é que tem implicação com Deus e com a eternidade. As pessoas partem para a eternidade. Você acha que você é diferente? Você acha que você é de outro tecido? Né? A gente ouve dizer aí, viajou, acidente de carro, acabou. Não é isso? O vírus foi lá e tal. Né? Não vou entrar aqui na questão do coronavírus, está todo mundo doutor nisso, né? Mas é só para lembrar que também muitos mitos caíram. Não atinge jovem. Daqui a pouco o jovem de 30 e poucos anos foi e era saudável. Então as coisas acontecem, nós estamos a um passo da eternidade, nós estamos assim, uma linha tênue aqui, faz um negocinho assim, acabou. Acabou. E aí, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda que sejamos o único púlpito, meus amados pastores, gente, pastoras, ainda que sejamos o único púlpito, ainda que nos deixem, ainda que nos abandonem por causa da mensagem, né? Porque querem ouvir outra coisa e nós não somos falsos profetas, né? Nós não vamos fazer uma coisa que é porque agrada a pessoa assim, não, vamos agradar a Deus, como sempre os profetas agradaram, né? E essa mensagem, ela é central, é um dos aspectos da salvação. Não existe salvação se não houver empenho na santificação. Empenho. O apóstolo São Paulo trata dessas coisas com maestria, gente, né? O apóstolo São Paulo trata, se entrar aqui o pastor que vai falar sobre a epístola de Pedro, vocês vão ver a mesma coisa. Se entrar o pastor que vai falar sobre a epístola de João, se Deus orientar, é a mesma coisa. Nós precisamos disso. Você precisa disso. Você não precisa de uma igreja que lhe agrade. Você precisa de uma igreja que agrada a Deus e vai te levar para o céu. Então é muito importante você prestar atenção. Entende? Entendendo? Então você veja a seriedade de Deus falando, é santo, né? Você leu o que? Foi Levítico 19, versículo 2. Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E Deus estava falando para quem? Vamos perguntar o texto bíblico. Deus estava falando com quem? Com o povo. Que povo? O povo que ele libertou do Egito, o povo que ele formou, o povo que ele trouxe, né, tirou debaixo do jugo de Faraó e agora faria dele um povo diferente das demais nações. Então esse povo, pessoal, olha para cá, eles conviviam com outras nações que tinham politeísmo, vários deuses, né? Panteísmo, não sei quanto de Deus, não é isso? E os valores morais da sua crença ofendiam Deus. Na antiga aliança, Deus levantou o quem? Um povo. Foi ou não foi? Qual é o nome desse povo? Israel. Vou falar com a máscara também, né? Vamos lá, gente. Esse povo é Israel. Correto? Deus estabeleceu o seu propósito. Foi ou não foi? Eu tenho um versículo que fala da imutabilidade do seu propósito. Sim ou não? Ele queria chegar em um outro povo. Ele queria formar um outro povo, correto? Que é a igreja. Irmão, olha só, a igreja é bela. E ela é bela porque ela é santa. Tem um versículo lindíssimo que diz assim: vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Imagine, é o que nos aproxima de Deus e poder ter um convívio com Deus, um Deus santo que nos santifica. E diz que agora no dia a dia você deve manifestar isso aí que você recebeu de mim. Isso é muito sério, porque a gente convive, e muitos cristãos, né, eles querem ser cristãos, mas eles não querem ser do jeito que Deus estabelece na Escritura. Se os senhores forem, eu sei que Deus está levando a palavra, né?
vocês devem examinar que a sua vida não tem sido uma vida que poderia ser um pouco melhor. Eu não estou dizendo ausência de dor, ausência de sofrimento, ausência de doença, porque tudo isso faz parte do pacote. Não é, pastor Cristiano? Amém, amém? Deus, ele não disse essas coisas. Mas ele disse que ia pegar Abraão e carregar Abraão para uma finalidade. Ele disse que ia levantar Israel, ia pegar Israel, ia atravessar Israel. E você veja que como Israel acabou chegando em Canaã. Deus trata, Deus cura, Deus substitui indivíduos. Mas o povo não. A igreja do Senhor ao longo da história, né, ela tem atravessado desertos, tem ou não tem? E Deus substitui indivíduos. Ele fez isso. Deus é tremendo, gente. Pega a história de Judá, né? Pega a história de Israel, não é isso? Você vê quantos reis, né, caíram. Mas ele tinha feito um pacto com Davi, lembra? O teu descendente. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Meu amado, nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Porque é por amor do nome dele. Glórias a Deus. Agora, aqueles que triunfaram na caminhada, indivíduos que triunfaram na caminhada, é que incorporaram essas grandes verdades à sua vida. Eu quero desafiar você que realmente diz que está na igreja, é crente, mas você sabe que você não tem tido um viver santo. Você sabe que você faz negócios errados, quantas mentiras, né? Quantas você dissimula em muitos ambientes que você está. Eu desafio a você hoje a querer sair daqui verdadeiro. Eu desafio você a confessar, abandonar e falar, sabe de uma coisa? Se eu tiver de pagar um preço, eu vou pagar, mas com a verdade. Glória. Do jeito que agrada a Deus. E você verá como Ele vai segurar nas suas mãos. E você vai ver como Ele vai te levantar e você vai ultrapassar as montanhas. Você vai ver como você vai atravessar os rios. Porque é agradar a Deus a razão maior da minha vida, da sua vida. Não há beleza maior do que a santidade. Eu vou repetir, não há beleza maior do que a santidade. Alguém já disse que a santidade de Deus é a coroa dos atributos, entre tantos atributos, né? A coroa é a santidade, você não pode ficar com medo disso. Você não quer. Nós falamos que queremos ir para o céu. Por que alguém um dia crê em Jesus? Para ser salvo. Salvo de quê, né? João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Fora disso, os homens perecerão, estão perecendo. Vocês entendendo? Fora disso, perecerão, estão perecendo. Você trate de assimilar o que diz a palavra de Deus e não ficar procurando um caminho mais fácil. Outra coisa, hoje virou moda se esconder, né? Vai para outra igreja. Olha, não temos nada contra, se você, no seu coração, né, na sua alma, né, você se identifica com aquela igreja, amém? Não vamos virar inimigos, a gente te abençoa, ora por você, amém, amém? Mas, sinceramente, em um estudo que é feito, boa parte de pessoas não sai pelos motivos corretos. E eu tenho base, né? Jamais vamos falar nomes aqui, está entendendo? Mas se vocês realmente soubessem, porque as pessoas têm problemas com isso aqui. Problema com a palavra de Deus. Se elas muitas dessas pessoas, se fossem sinceras, diriam, não, é porque ouvi isso e isso comigo assim, 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 e lá eu vou lá e fico escutando aquela velha mensagem, aquela mensagem que vai dizer o que... Olha, deixa eu ler aqui, ó. Olha aqui o que diz aqui o texto sagrado, Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. E se
é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido em que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Santificação. Vos despojeis do velho homem. O cara batia na esposa, você não vai mais bater na esposa? Esposa, você não bate, não se bate em esposa. Veio na igreja, deu um glória a Jesus, se emocionou com o hino, você até se arrepiou, mas quando chegou em casa, vos despojeis do velho homem. Você não vai para o bar mais ficar bebendo, gente. A gente de vez em quando ouve dizer, fulano de tal ficou embriagado. Meu irmão, vos despojeis do velho homem. Hein? Outra coisa, fez um negócio de transação profissional, né? Mas daqui a pouco não honrou o compromisso. Vos despojeis do velho homem. Cumprir a palavra. Um crente cumpre a palavra e assume prejuízo. É crente. E depois Deus vai recompensar. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça, olha lá, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Talvez algum de vocês já se acostumaram com a mentira. Tem gente que mente na cara de pau. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, quando a pessoa, apesar de ter sido salva, apesar de ter sido santificado, mas ela quer viver um outro estilo, ela vai acabar dando lugar ao diabo. Está dizendo aqui, está falando para crente. Isso aqui não está falando para o ímpio, está falando para o santo. Alertando os santos. Amém, amém? Glória a Deus. Ah, Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor que encheu o nosso coração para que a igreja valorize esse supremo chamado, né? Esse supremo chamado. Até porque seguir a paz com Deus é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito. Vale o que está escrito, gente. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com queira acudir os necessitados. Não queira nada de outra pessoa, só queira aquilo que é seu. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfemas. Antes seis uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vocês vejam que nós já pregamos aqui, né? Cristo é a medida de todas as coisas. Cristo te fez, como é que você trata a outra pessoa de outra maneira, né? Como é que eu vou tratar quem quer que seja de outra maneira? Não é? A gente vai falar a palavra para as pessoas. Olha, o negócio é sério, hein? O negócio é, como dizia os que estudam francês, c'est très sérieux. Né? Vocês têm francês participando? Francês participando? Aí, mas lá no capítulo 5, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha só, gente. Está vendo aqui, pastor Ricardo? Se as pessoas se comportam de outra maneira, é uma escolha delas, né? E elas, agora, um encontro como esse está aqui para te lembrar que você deve melhorar, né? Aqui, por exemplo, diz assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Está dentro do processo da santificação. Epa, pera lá. Se eu estou assentado nas regiões celestiais, se eu estou em Cristo, posicionalmente já estou garantido, não é isso? Sim ou não? Por causa da bondade de Cristo, justiça de Cristo, mas agora eu ainda não fui para o céu, ainda estou aqui na terra, e aqui na terra eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. Então eu tenho que ser um reflexo do que Deus é para mim. Meu parâmetro é Deus. Nosso padrão é Deus. E andar em amor, como também Cristo vos amou, aí diz, olha só, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha só, nós nunca avançaremos, presta bem atenção, nós nunca avançaremos, nunca cresceremos, nunca
perceberemos áreas que temos que mudar se não olharmos sempre para aquilo que Deus fez em Cristo. Você diz assim, anda em amor, faz isso, né? E aí lembra como Cristo fez. Amém? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele santo fez isso. Quer dizer, ele sem pecado fez isso. Então eu tenho que olhar sempre para Cristo, tá? E repercutir nas relações, né? No ambiente em que estejamos, aquilo que eu sou agraciado. É aquela história, o que é que nós queremos ouvir? Nós queremos ouvir Deus, então temos que partir da Bíblia Sagrada. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Então, senhores e senhoras, o Senhor nos reuniu sob a sua égide, a fim de que possamos nos dar conta daquilo que somos em Cristo e daquilo que devemos desenvolver, avançar. Eu preciso fazer esse autoexame, você precisa fazer esse autoexame, amém? E tomar uma decisão, e lembrar que dentro de nós, meu Deus do céu, não há poder na terra que seja maior do que o Espírito Santo dentro de nós. Então, se você decide que quer crescer na graça, você não vai olhar para você, você vai olhar para Cristo. Então você olha sempre para... Olha só, guarda bem. Eu aprendo isso na Escritura, tá? Eu preciso olhar para meu Jesus todos os dias. O que Ele fez, depois quem Ele é, depois o que Ele está fazendo, e o que Ele continuará fazendo e para onde eu estou indo. Amém? Então, para combater o pecado dentro, como disposição nossa, da velha natureza, Deus entregou essa tarefa para o Espírito Santo. Vocês já leram Gálatas? Vocês se lembram que diz andar em espírito e não haverei de cumprir as concupiscências da carne. Em outras palavras, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele assume essa guerra. E você conversa com ele todo dia. E você conta para ele tudo. Meu Deus, ele é maravilhoso, você pode contar para ele, você não tem reservas, você não tem segredo, você vai dizer, meu Deus, olha, nisso aqui eu não fui bem, mas eu não quero continuar assim, Senhor, eu quero melhorar, me ajude. E aí vai morrendo, né? Vai indo, e daqui a pouco você vai avançando, vai conseguindo, mas você tem nojo da vida errada, você tem nojo do pecado, você não justifica o pecado, porque uma das piores coisas para Deus é a turma que quebra qualquer coisa e quer ter razão. Isso você não adianta, meu irmão, isso aí você vai trombar com Deus, não tente trombar com Deus. Saul tentou, se deu mal, outros tentaram, se deu mal, Uzias tentou, se deu mal. Fala aí, vocês, todo mundo que lembra da Bíblia alguma coisa, olha, todo esse pessoal que quer dizer, quer arrazoar com Deus, não vai arrazoar, Deus tem razão, Ele é o autor da lei, tudo emana dele, dimana dele, promana dele, tudo vem dele. O rei Davi, quando pecou e reconheceu o seu pecado, ele disse, ó Deus, tu não merecias isso, contra ti eu pequei, eu quebrei as leis, porque essas leis vieram das tuas mãos, essas leis refletem o teu caráter. Meu amigo, minha amiga, e os irmãos têm que ficar doutores na Bíblia, para que vocês não estejam alimentando fantasia de grupinhos. Porque existe gente hoje que é mais amigo de quem quebra a lei de Deus do que de Deus. Então você vai amar o pecador, mas você vai odiar o pecado, e você vai dizer a ele a palavra de Deus, vai dizer a ela a palavra de Deus. É hora de mostrar que nós temos grande apreço por Deus. Essa é a maneira de lidar com Deus, como se fosse um Deus utilitário, um Deus só para me ajudar. Isso é desconhecer a palavra de Deus, até porque Deus reduz bênçãos. Deus não te ajuda. Se você
quebrou leis de Deus e vive desta forma, e você avalia por um padrão material alguma coisa, é o diabo que está te ajudando, não é o meu Deus. Porque se você pega essa Bíblia aqui, olha, você lê para lá, lê para cá, lê histórico, lê reis, e Deus diz, vai faltar isso, eu vou tirar isso, porque Deus estava querendo que a pessoa voltasse a olhar para Ele, como a bênção maior, como a riqueza maior. Essa geração nossa parece que conhece um outro Deus, não o Deus da Bíblia. Nem Jacó foi poupado. O que aconteceu com Jacó, o suplantador, o enganador, ele saiu achando que tinha levado vantagem sobre Esaú, correto? O que era plano de Deus, Deus ia fazer na vida dele, mas ele foi tratado lá em Harã, na batuta do seu sogro Labão. Meu irmão, Deus que muitas igrejas estão pregando não é o El Shaddai, não é o Todo-Poderoso, não é Jeová Tsidkenu, não é o Senhor Santo, tá? Não é, as pessoas precisam tomar cuidado, porque o Deus maravilhoso, ele tem critérios. E é isso aí que está lendo, quando ela está lendo ali, dizendo de Israel como uma nação santa, porque Deus agora teria o seu povo, e a partir desse povo, mandaria Jesus Cristo, e a partir de Jesus Cristo ia chamar tanto judeus como gentios para serem judeus e gentios para serem santos, significa separados. Então essa ideia de separação, não é que nós vamos sair da sociedade, vamos deixar de trabalhar, vamos deixar de estudar, né? Vamos deixar de ter um lazer, não é nada disso, é separação do pecado. Nós não vamos seguir o que as pessoas acham que é o ideal, e você olhou e diz aquilo ali é contra a palavra de Deus. Então hoje Deus está tratando conosco, Deus quer tratar com a sua igreja, Deus quer tratar com todas as igrejas, mas eu, com a ajuda aqui dos nossos pastores, eu não sou anjo daquelas igrejas, eu sou mensageiro desta igreja. Eu vou repetir, eu sou mensageiro dessa igreja. E eu não olho para lá, eu olho para a Bíblia, eu olho para trás, eu olho para os profetas e olho para os apóstolos, e olho para a caminhada da igreja primitiva. Eu sou obcecado nisso, eu olho para isso, e até aqui Deus tem tido misericórdia do nosso ministério, nós estamos avançando, discernimos o tempo, a época é de apostasia sim, é de mundanismo sim, é de gente querendo criar uma teologia diferente, não é? E eu não olho para a teologia, eu olho para a Bíblia, porque na Bíblia eu estou seguro, aleluia. Eu sinto aquela segurança exibida por Jesus, quando ele foi no confronto contra Satanás, quando o diabo quis tentá-lo, desviá-lo do seu objetivo, que seria de conseguir a salvação nossa pela cruz, né? E dizendo para ele transformar aquelas pedras em pães, porque já que ele era Deus, né? Ora, meu Deus do céu, que ele é Deus, mas ele se fez carne. Então Jesus se recusa e responde com a palavra. Essa palavra está na nossa mão, essa palavra está na tua mão. O que foi que ele disse? Está escrito. Está escrito. Meus amados, nós continuamos sendo aquele ministério do que está escrito. Nós continuamos sendo aquele pregador do que está escrito. Nós continuamos sendo essa igreja. Você que Deus escolheu e chamou você para ser desse ministério, esteja certo que nós aqui procuramos comer a Bíblia, comer a palavra de Deus. Nós não nos comparamos, nem nos sentimos maior de quem quer que seja, nem também menor, porque entendemos o nosso chamado. Mas nós temos sido leais.
Nós temos sido leais em levar vocês para a fonte que nunca se seca, para o ambiente da flor que nunca murcha, do sol que nunca se põe. E é o trono de Deus. E adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós enfrentamos o diabo. Nós enfrentamos as coisas que têm que ser enfrentadas e com dignidade, com coragem. Mas eu quero dar graças a Deus de que, sei lá, tanta misericórdia, tanta graça da gente estar segurando, né, a Bíblia. Assim como Moisés foi até o final segurando a vara e conseguiu, né, atravessar o deserto, o deserto. E aquela vara, a gente pode dizer que ela tipologicamente pode representar a palavra, porque foi dada a Moisés a palavra de que ele ia libertar o povo de um poder tão terrível e que representa o poder de Satanás mesmo. Então nós estamos indo com nossos pastores, nós estamos avançando com as nossas pastoras. A pastora Cristina está ali firme e forte, né? Atravessando. É maravilhoso você ver essa questão da graça, do favor, da misericórdia de Deus, né? O Espírito Santo manifestando, e nós nos sentimos animados, encorajados. Não queremos buscar aplauso, assim, não que você não possa aplaudir a Deus, não é isso? Eu estou dizendo, reconhecimento de A, reconhecimento de B, não nos interessa. Nos interessa apenas agradar a Deus e trazer luz, mais luz, mais luz, mais luz dentro da palavra de Deus, para que Cristo seja formado em cada um de vocês. Que sejamos uma reprodução de Cristo na família, uma reprodução de Cristo na sociedade, uma reprodução de Cristo no ambiente empresarial, onde vocês estiverem. É isso que nós precisamos. Diga não àquilo que desagrada a Deus. Tenha coragem de dizer não. É interessante que quando a missionária entra ali no dia do Senhor, eu me lembrei de uma pregação de Billy Graham, que ele fala das pessoas que disseram não. Aí, como é o nome do moço, o moço que foi correr na Olimpíada de 24, Olimpíada de 1924, em Paris, esqueci o nome dele agora, o nome dele, amém, Eric, e era uma Olimpíada, era uma coisa importante, ele tinha se preparado, se eu não me engano, para os 400 metros rasos, né? Só que essa corrida foi colocada no domingo. E ele, com toda aquela formação bíblica, né? Se não me engano, da Escócia, né? Daqueles países lá, imagina, ele com aquela formação, ele diz, olha, isso aí é o dia do Senhor. E as pessoas vieram para ele e disseram, você tem que correr, todo mundo, você tem que correr. Parece que o príncipe de Gales disse, você tem que correr. E ele disse, não, a minha convicção, eu não vou correr nesse dia. Mas então como é que vai ser? Eu não tenho que correr outro dia, esse dia não. Nós estamos precisando, né, aprender a dizer não. Não para a corrupção. Eu não quero entrar no mérito, né, mas é muito chato você ver certas manchetes. É preciso dizer não para o dinheiro fácil. O nome de Jesus tem que ser honrado. E aquele homem, ele disse não. Aí prepararam para ele então correr um outro dia, mas não seria na corrida na modalidade que ele estava preparado, né? Surgiu lá uma outra, eu acho que, se eu não me engano, 100 metros rasos. Sabe o que aconteceu? Hein? Se ganhasse ou não ganhasse, eu tenho que não fazia diferença para ele, mas acabou ganhando.
Porque Deus vê você quando você fica do lado dele. Igreja viva, irmãos e irmãs em toda parte, nós precisamos assumir a nossa identidade de santos. Isso não é legalismo, isso não é tradição, isso não é nada. Isso é o que está aqui na palavra de Deus. Nós somos diferentes. Nosso Deus era diferente de todos aqueles deuses. É um Deus santo. E depois o que eu ouvi ele dizendo nessa mensagem é que esse homem, depois, ele foi ser missionário. Então, os últimos dias dele foi sendo missionário, se eu não me engano, eu acho que na China. Meus amados, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Nós não podemos ter uma igreja mudada. Nós não podemos ter um comportamento diferente. Nós, se tivermos de morrer, nós vamos morrer. Nós, se tivermos de perder gente, nós vamos perder. Pessoas que começam a migrar para lá, para cá, porque tem um pastor que dá o tapinha nas costas, virou amiguinho, amiguinha, né? O pastor é para ser profeta. É para falar a palavra de Deus para você. Você está entendendo ou não? Transmitir é um porta-voz de Deus. Amém, amém? Então nós vamos continuar assim. Porque é para o bem da sua alma. A Bíblia tem um leque de gente, né? Daniel disse não. Foi ou não foi? Muitas pessoas disseram. E você também vai dizer não. Nós vamos dizer não. Alguns anos passados nós dissemos não ao tradicionalismo, usos e costumes interpretados como se fosse doutrina dentro da Assembleia de Deus. Não é? Dizemos não. Legalismo não. Decência sim. Pudor sim. Né? Porque alguns foram para outro extremo e se esqueceram que a sua condição de santo, né, deve nortear todas as áreas da sua vida, não por tradição. Mas uma representante ou um representante de Deus, ele vai colocar todas as áreas da sua vida dentro dessa luz.